nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu na grande cidade de Viena, segunda metade do século XVIII, 1770. O que aconteceu em Viena? Apareceu um famoso compositor chamado Antonio Salieri. Trabalhava muito. A sua música, imensas horas, para compor uma peça de música. Uma grande obra. Mas tinha de suar imenso para procurar as notas. Para finalizar o seu trabalho. Quanto trabalho de Salieri para tornar-se o músico preferido do imperador. Quanto trabalho para conseguir o respeito de todos os que estavam à sua volta. Mas um dia, pouco tempo depois, apareceu um jovem, Wolfgang Amadeus Mozart. Um jovem, um rapaz, que tinha uma facilidade para compor música incrível. Talento especial. Música maravilhosa. Facilidade incrível. Salieri, no início, ficou maravilhado com a música de Mozart. Mas depois, algo oscuro começou a crescer no seu coração. A inveja. Salieri contra Mozart. Porque o imperador admirava Mozart. As suas melodias alegres, perfeitas. Por que ele consegue fazer música tão bela sem esforço? A cabeça de Salieri. Como é que consigue? Eu tenho de trabalhar meses. E ele, rápido, uma obra. Em vez de alegrar-se como o talento de Mozart, Salieri deixou-se dominar pela inveja e começou a sentir-se triste, irritado, como se o seu próprio talento imenso que tinha Salieri não valesse nada. E a inveja levou a Salieri para procurar criar obstáculos para Mozart, falando mal dele perante o imperador, fechando-lhe as portas na corte. Salieri contra Mozart. O que aconteceu ao final? Embora Mozart tenha sofrido muitas dificuldades por causa de Salieri, a sua música continuou a brilhar e tornou-se conhecida em todo o mundo. E agora todos nós conhecemos mais a Mozart que a Salieri. Por quê? Porque Mozart estava acima de tudo isso. Continuava o seu trabalho. O que melhor sabia fazer. O Salieri, que aconteceu com ele, que sim, que passou a história como aquele segundo, invejoso de Mozart. E é disso que vamos falar um bocado hoje, aproveitando o evangelho de hoje. A inveja. Como os operários. Os primeiros têm inveja dos últimos. Por que estás a dar um denário igual que nós? Por quê? Por quê? A inveja. Tristeza pelo bem do próximo. Grave pecado. Pecado capital. Um dos pecados capitais. Pecado muito difundido. Já desde o início. Os anjos, amargurados pela superioridade de Deus, vão pecar. Os senhores vão ter de dobrar os joelhos. Os anjos não têm joelhos, são o espírito, mas têm de inclinar-se diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Eu, o primeiro dos anjos,
diante de uma criatura. Feito Deus, sim, mas uma criatura. Não serviam. Não serviam. Invejam. Porque ele vai ser superior a mim. Por quê? Não serviam. Inveja. Inveja. Desde o início. A inveja foi a causa da ruína do homem. Vamos ler na Sagrada Escritura, o livro da Sabedoria, pela inveja do diabo entrou a morte no mundo. Por quê? Porque o diabo tinha inveja das criaturas de Deus. Como estes, Adão e Eva. Se continua no seu caminho, vão conseguir o meu lugar? Chegar diante de Deus? Como? Vou procurar qualquer coisa para tentá-los. Para que estejam a pecar. A inveja, causa da ruína, da nossa ruína. A inveja, como é que perseguiu a nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida? A inveja dos fariseus, dos publicanos, tras dele. Por inveja o entregaram. Mais uma vez, a Sagrada Escritura. Tinham inveja dele. Como? Quem é que é este? Por acaso não é filho de Maria? Ou filho do carpinteiro? Como é que ele sabe tanto? Os fariseus. Aqueles que estavam toda a sua vida a estudar as Sagradas Escrituras. Como? Por inveja. Por inveja. E continua esse pecado até nós. São João da Cruz vai ensinar-nos que até as almas espirituais cometem este pecado. Pecado que vai dizer São João da Cruz que é próprio dos principiantes, daqueles que na vida espiritual estão, vamos falar assim, na vida purgativa. Os que estão, pronto, tentações, a lutar, sim, a inveja. Pecado próprio dos principiantes, diz São João da Cruz. Quanto a inveja, cita própria dele, do santo, quanto a inveja, muitos destes, os principiantes na vida espiritual, costumam sentir pesar pelo bem espiritual dos outros, sofrendo alguma pena sensível ao verem que estes les levam vantagem neste caminho. Tudo isto é muito contrário à caridade, que, como diz São Paulo, se alegra com o bem. A inveja. Quantas vezes acontece? Eu não consigo. E por que ele? Salieri e Mozart. Porque ele tem facilidade para rezar. Porque ele parece que está a aproveitar e eu que tanto tempo. A inveja pelo bem espiritual dos outros. Vemos que pecado, que sim, também é comum nos nossos dias. É pecado capital. Portanto, origem de tantos outros pecados. De muitos. Primeiro de todos, a injustiça. O invejoso vai diminuir os méritos dos outros. Para quê? Para que não brilhem como ele. E vai diminuir. Ele está a rezar mais porque precisa, porque é um pecador. E vai desculpar-se. Injustiça. Também ódio. Cita do livro do Gênesis. Vendo os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos, começaram a odiá-lo e não podiam olhá-lo de forma amistosa. Estava a falar de José, no Antigo Testamento. Os irmãos de José. O pai ama a José mais do que a nós. E os próprios irmãos a odiar o seu irmão. Ódio. Homicídio. Origem, a inveja. O primeiro homicídio, lembremos, Caim e Abel, fruto da inveja. Ele faz todas as coisas certinhas. Tudo bem feito. Não só na vida espiritual. Tem organizado tudo. E Caim, uma bagunça. Na alma, e também o exterior. Inveja. O que eu vou fazer? Vou matá-lo. Fácil. Vou terminar com ele. A inveja.
fruto do homicídio. Non só físico, mas tamén a maledicencia. Falar mal dos outros. Fruto da inveja. Non vou matalo fisicamente, mas vou matalo moralmente. Homicidio tamén é homicidio. Por tanto, falta de caridade. E o invejoso vai ficar como a alma a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, e tamén, obviamente, fruto da inveja, falta de paz. Falta de paz. Libro dos Proverbios. O corazón tranquilo é a vida do corpo, e a inveja é a carie dos ossos. Está aí a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas. Tormento do invejoso, que non consigue olhar para os outros, porque sempre vai estar a procura de este defeito, deste outro. São Cipriano, os estragos espantosos da inveja são palpáveis, são inumeráveis. A inveja é a raiz de todos os males, a fonte das disputas, o arsenal de todos os crimes, a origem de todas as desordens. A inveja mata o temor de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo. Faz esquecer tudo, a morte, o juízo, a salvação e até Deus. Porque o invejoso está à procura de outras coisas. E não procura o bem. Não procura nosso Senhor Jesus Cristo. Não procura crescer na vida espiritual, ele próprio. Remédios contra a inveja. Vemos que um defeito é muito estendido, espalhado por toda parte. Remédios. Vemos a doença, vamos dar o medicamento. Remédios, qual que vai ser a medicina? Primeira, temos duas. Primeira, prática da humildade, que nos coloca no nosso verdadeiro lugar, sin incomodarnos do bem do nosso próximo. Que ele está a crescer? Para ele, eu vou crescer, quanto possível. Mas ele é mais santo do que eu. Ótimo, eu vou ser tão santo quanto for possível. Vou ter inveja de São Francisco de Assis. Os senhores? Todo o contrário, vamos aproveitar a São Francisco de Assis para nos crescer. Vou ter inveja de Nossa Senhora, a primeira das criaturas? Todo o contrário, vamos alegrarnos. Ela é grande, enorme. Vamos aproveitar. Alegres con Nosa Señora, alegres con São Francisco de Assis. Vão ter inveja daquele que está à beira dos senhores agora. Vamos aproveitar. Se ele é tão santo, pronto, vou aproveitar. Fácil. Humildade. Colocar-nos onde que temos de estar. Preocupar-nos apenas com o nosso crescimento espiritual. Temos de ajudar os outros, obviamente, mas ninguém vai dar o que não tem. Então vou crescer espiritualmente, na santidade. E por isso leva consigo esta prática da humildade, espírito de mortificação. Ele é santo. Aquele que tenho à beira de mim é tão santo, vou mortificar-me, eu também quero. Humildade, prática da humildade. Segundo remédio, a caridade, prática da caridade. Considerar-nos todos membros de um mesmo corpo místico. É o que somos. E quantas vezes estamos a esquecer disto? Por acaso, sempre damos o mesmo exemplo. O pé, um corpo. O pé tem inveja dos olhos. Os olhos são mais nobres que um pé. É assim. Os pés têm inveja? Por acaso não. Os olhos precisam dos pés? Eu quero ver uma paisagem bonita. Quero conhecer esta cidade tão bonita. Preciso dos pés. Senão os olhos não vão ver nada. E os olhos vão ficar alegres, contentes, porque os pés estão a caminhar até esse lugar. E os pés ficam contentes porque chegaram a esse lugar e os olhos estão a ver. Corpo místico. Corpo místico. Alegrarnos
entristecernos como os triunfos, como as desgraças dos nosos próprios irmãos, tal como acontece no corpo humano. E é São Paulo a dizer este exemplo. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se vão magoar-se na cara, o que vai acontecer? Sempre a mão. A mão nada a ver com a cara. Mas pronta a mão para cuidar a cabeça. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram juntamente com ele. A caridade, a caridade. Então, vamos meditar nisto, neste dia, nesta semana, da 70ª. Estava a dar-nos este sermão para aproveitar, este evangelho para aproveitar. Então, vamos considerar como que está a minha alma. Tenho inveja. Quantas vezes é? Um bocado. Sim. E a realidade. E a realidade. Então, vamos a tirar fora ao Salieri da nossa alma e vamos trabalhar como Mozart. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. E não é por nós próprios, é para maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.